Boa tarde. Hoje a reflexão está no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se foi para esta situação que foste elevada a rainha? Quando Esther tem a notícia de que Amã queria exterminar o povo, o seu tio Mordecai, ele instrui Esther a entrar nas recâmeras do rei e a fazer um pedido de livramento, pedido de socorro para o seu povo. E ele deixou bem claro para Esther: olha, Esther, você tem a opção de ajudar. Para isso Deus te levantou. Foi para essa conjuntura que Deus elevou você a rainha. Você pode fazer esse bem. Se você não fizer, certamente o socorro virá de qualquer parte. Mas preste atenção, Esther. Você e a sua casa vão perecer. Que dure essa palavra. Esther ficou então diante de uma escolha muito difícil. Porque naquela época, para entrar lá nos aposentos reais, mesmo ela sendo a rainha, ela precisava comunicar ao rei. E se ele não a recebesse, ela poderia sim ter uma sentença pelo próprio rei de morte, mesmo sendo a rainha. Mas Esther então conclama um jejum de 3 dias. E nesse jejum, ela pede ao povo que também faça. Então ela comparece diante do rei e o livramento chega. Qual é a reflexão que eu tenho para mim e para você hoje? Fazer o bem. Sempre. E se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. É o que Paulo escreve e afirma. Olha, se você pode fazer o bem e não faz, você está acrescentando mais um pecado na lista dos erros que já cometemos no dia a dia. E olha só, quando Paulo escreve a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Por que devemos nos fortificar na graça? Graça é favor imerecido. E quando nós nos fortalecemos nessa graça, nós somos capazes de agir com graça. E olha só o que está em João 15:18. Os cristãos são objeto do ódio e da perseguição do mundo. É essa mensagem traduzida ali, quando João escreve. E se há ódio no mundo para os cristãos, imagine como Deus nos levanta para ser instrumento de livramento, de socorro, de fazer o bem. E todas as vezes em que nós lemos o livro de Esther, nós extraímos dessa história um princípio imutável de Deus. Ou seja, Deus não tolera a hostilidade e a falta de misericórdia. E mesmo que o livro de Esther não mencione explicitamente a ação de Deus, só o fato de Esther ter conclamado um jejum já traduz ali a ideia de que o próprio Deus foi invocado por todo o povo judeu para buscar livramento. E Esther foi a peça principal dessa busca, desse socorro. E o que eu tenho para mim e para você na reflexão de hoje é: a firme fé na providência de Deus foi expressa por Mordecai. Quando ele avisa a Esther que sua ascensão ao trono teve um objetivo. Qual? Livrar o povo. Porque como Deus é o dono do tempo, ele tem a onisciência como um atributo e ele enxerga lá na frente. Para isso ele levantou Esther, porque precisaria dela naquele momento. E se ela tivesse se negado, o socorro viria. Porque Deus, ele tem um controle de tudo na mão. Mas Esther pereceria, porque para isso ela foi levantada.
E a reflexão que eu tenho para mim, para você hoje é: Esther arriscou a própria vida ao adentrar as recâmaras do rei. E você? O que tem feito para ajudar alguém? Ajudar um povo, uma comunidade? Ajudar pessoas que de alguma forma Deus coloca na sua caminhada e precisa de um socorro, precisa de um recurso, de uma palavra. Deus, Ele não nos constituiu para ter bênçãos e não compartilhar. Quando Ele nos oferece algo, nos permite adquirir riquezas, adquirir bens, adquirir dons, talentos, é para compartilhar no reino. E Ele diz para mim e para você hoje: como tem sido a nossa caminhada de compartilhar recursos que Deus tem nos dado? Então, há um memorial, Malaquias diz isso, dos atos dos justos. E ali estão sendo registrado tudo que nós fazemos. E naquele grande dia daremos conta de tudo que o Senhor nos entregou e que nós de alguma maneira enterramos os talentos. E muitas vezes nós olhamos para aquela viúva que ela não tinha mais nada e ela deposita ali no altar e Jesus diz: ela deu tudo que tinha, a oferta dela será recebida com muito mais graça diante de Deus, misericórdia do que aquele que tem sobrando. E Deus diz para mim e para você: não precisa sobrar aquilo que nós temos, basta dividirmos, porque na matemática de Deus a divisão ela vai resultar em multiplicação. Então, hoje a reflexão é: onde você estiver, você é um canal de bênção. Onde Deus te plantou, você precisa dar frutos. E muitas vezes Ele vai podar para que frutos sejam dados com mais abundância ainda. Amém? Até a próxima. Graça e Paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.